Pois muito bem, gente, sejam todos bem-vindos e hoje estarei com um assunto muito bacana aí para você que é inseguro em estar cortando o cabelo curto, tá certo? Então deixa eu me ajeitar aqui porque hoje, sem dúvida, será muito bacana, tenho muito conteúdo para vocês, eu tenho um material muito diferente, então para você que está aí ao vivo comigo, você vai perceber que você não vai conseguir estar comentando embaixo. Então, manda seu coraçãozinho, manda toda a minha energia para mim, que eu estou aqui compartilhando com vocês esse momento. E eu quero saber se está tudo certo. Eu vou dar uma verificada na conexão aí. Tá tudo certo e eu sim estou aqui pronta então para trazer para vocês um assunto sobre cabelo curto e eu vou me organizando e vou colocando aqui todo esse meu material e vocês vão ver que eu tô com um programa bem diferente para vocês. Por isso que vocês não vão conseguir estar aí comentando, tá certo? Então, 6 passos de como você cortar um cabelo curto aí sem dificuldades e com muita segurança. Então são 6 passos importantes que eu acho que para mim, para o meu corte de cabelo, eu sempre me sinto segura. Fazer todos esses 6 passos, analisar tudo. Vocês vão ver que a minha mão tá rosada porque a minha modelo de hoje, eu fiz um cabelo rosa nela. Então, para vocês estarem vendo e analisando todos os pontos que eu acho de muita importância. Como eu falei para vocês, é muito conteúdo, muita coisa bacana, tá? Por isso que eu vou regulando aqui minha câmera e eu vou falando de lado aqui com vocês. E vocês vão ver que agora eu tenho um vídeo muito bacana de um cabelo curto. Eu não vou estar cortando esse cabelo aqui, eu vou estar parando esse corte e vocês vão estar vendo. Tá meio estourado aqui a minha imagem, isso aí, vou deixar mais escurinho assim. Vocês vão estar vendo que o conteúdo eu me preparei muito para mim estar trazendo aqui para vocês e vocês verem. Deixa eu só me organizar aqui. Enquanto vocês vão entrando, gente. Eu vou conectando aqui tudo certinho. Então, nós vamos estar falando sobre os 6 passos de como cortar um cabelo curto. Eu tô com um material muito diferente para vocês. E vocês vão ver que daqui a pouco eu já vou estar colocando aí no ar um vídeo. E eu vou estar falando junto com vocês, tá certo? Então, para quê? Para que vocês... Deixa eu só me organizar aqui. Ali. Agora vai dar certo. Muito bem. Agora sim, gente. Olha ali, ó. Vai entrar a minha imagem. Eu vou estar aqui falando com vocês. Aqui bem no cantinho. Para quê? Para que eu mostre esse cabelo curto. Eu vou estar cortando esse cabelo curto. E vocês vão ver que... com a minha explicação, com a minha modelo, eu vou mostrar para vocês quais são os 6 passos que eu utilizo, então, para mim estar fazendo esses cabelos curtos, tá certo? Deixa eu verificar aqui a transmissão, tá tudo certo, tá tudo ótimo. Eu quero agradecer as pessoas que estão aí, eu tô vendo vocês, tá? Vocês não podem estar comentando porque é um conteúdo bem diferente que eu vou mostrar para vocês. Então, vamos lá. Eu vou estar apresentando um vídeo, vou estar mostrando aqui com a minha modelo, tá? Principalmente eu vou estar mostrando para vocês parte da orelha, que normalmente vocês têm muita dificuldade. Então, quais são os 6 passos? Então, eu tenho aqui para vocês um cabelo que ela vai cortar ele mais curto. Então, eu tenho o antes desse cabelo. É um cabelo que ela sempre corta ele mais curto. Então, ela tem uma formação aqui no topo da cabeça
que me dificulta muito, que são os redemoinhos. E da mesma forma, o pescoço aqui atrás, ele sempre tem esse probleminha aí que acaba me dificultando no meu corte, tá certo? Então, como é que a gente vai trabalhar nesse corte? Normalmente é o vilão aí dos cabeleireiros, são os redemoinhos, são essas formações, tá? Então, tá aí o antes do cabelo e eu vou mostrar para vocês então qual é o primeiro passo no caso, o primeiro passo para mim estar cortando esse cabelo curto. O primeiro passo então é verificar as condições, verificar a quantidade, verificar caimentos, direcionamentos, verificar o desejo da cliente e alinhar o projeto. Então, esse é o primeiro passo. Então, o primeiro passo, eu tenho a minha cliente aqui. Eu vou estar analisando quantidade, analisando os redemoinhos, tá? Analisando o que essa cliente quer, qual é a proposta que ela quer, o que ela mais deseja, o que no último corte ela não gostou, questão de volume, de densidade de fio. Então, por que esse passo é muito importante? Para você pôr os pés e avaliar as condições. Imagina que você vai construir uma casa e na proporção você vai avaliar as condições desse terreno, ok? E nós vamos alinhar o projeto. No segundo passo, são as linhas. O que eu chamo de linhas? As linhas perante, por exemplo, aos redemoinhos que essa cliente tem, por exemplo, como eu falei lá no início, essa cliente tem um redemoinho aqui no topo, certo? Nessa região aqui, que ele acaba direcionando todo esse cabelo para frente. Então, eu vou ter que fazer todo o meu corte, as minhas linhas de corte, tá? Perante a esses redemoinhos. Se eu fizer contra esses redemoinhos, essa cliente não vai ficar satisfeita. Então, por isso que eu vou definir as linhas de divisão. Eu sempre falo, tá? Os redemoinhos concentrados na cabeça, a gente precisa sempre, tá? Fazer a gradação, a divisão. Eu sempre começo o corte com a divisão. 2 dedos acima do redemoinho ou 2 dedos abaixo. Então, a linha de divisão, ela vai estar, por exemplo, o redemoinho está aqui, eu vou dividir mais ou menos 2 dedos abaixo desse redemoinho. Porque se eu dividir em cima, a minha gradação menor vai ficar em cima. E aí vai acabar levantando. Então, quanto mais cabelo na gradação para o corte cabelo curto, melhor. Então, verificar as divisões, dividir, verificar qual gradação eu vou fazer. Eu posso fazer uma gradação na vertical, como eu posso fazer uma gradação na horizontal. Posso utilizar das duas, como também posso fazer a gradação livre, que é onde eu faço uma gradação deslizando a tesoura, também é a gradação, né? A linha de caimento na gradação que eu quero. Então, eu também eu faço essa análise e eu vou verificando tudo isso. Então, na horizontal ou na vertical. Terceiro passo, ângulos. Tá? Eu sempre já falei para vocês, eu já fiz conteúdos falando sobre os ângulos. É muito importante você, no resultado que você quer, depois você vai ver ali no conteúdo que eu vou estar entregando para vocês, que o ângulo pode ser de várias formas para o mesmo corte de cabelo, que é o que eu coloquei ali. Defina cada ângulo e marque com cliques com cor diferente para cada ângulo. Então, eu quero fazer um cabelo curto, mais cheio na parte de baixo, eu vou estar utilizando de um ângulo menor. Eu quero fazer uma gradação mais maior, eu vou fazer então um ângulo de 90 graus.
aqui de 45 e aqui de 90. Ah, cheguei no topo e eu quero um cabelo com mais volume, então eu vou fazer uma gradação de 45 graus. Eu já expliquei a minha teoria sobre os ângulos e eu tenho um vídeo aí no perfil, quem quiser procurar, é bem bacana. Então, definir os ângulos é o terceiro passo e dividir em cada local que você quer dar uma diferença, divida essas partes, onde já o topo eu quero um pouco mais cheio, eu vou estar trabalhando com um ângulo menor ou maior, né? Então, eu vou dividir de uma cor diferente e você vai estar sempre presente ali no aqui e agora. Porque o maior problema no cabelo curto é você não ter um projeto. E você começar a cortar e rezar para que dê tudo certo. E não, você precisa ter um projeto antes. Por isso a proporção, por isso das linhas, da divisão, linhas de corte e do ângulo. Então, faça o seu projeto com os pés no chão. Essa ideologia de cortar um cabelo curto com 4, 5 tesouradas não existe. Você não vai conseguir valorizar aí o seu corte de cabelo. O quarto passo são os desbastes. Definir cada desbaste que você precisa para o resultado desejado, tá? Então, quais são os desbastes que eu utilizo? É a gradação. Desbaste é tudo que a gente tira o excesso. Então, é a gradação, desbaste livre ou a navalha, que também você pode fazer uma gradação, um desbaste com a navalha. O quinto passo são os embutidos do corte, que é a minha técnica pelo qual eu considero importantíssima para o resultado perfeito. Que aí eu vou mostrar no corte daqui a pouco para vocês, todos esses passo a passo, vocês vão ver o vídeo aí, continuidade desse vídeo, e vocês vão ver todo o meu passo a passo que eu faço e o que é esse desbaste, esses embutidos do corte. E o sexto passo, que eu acho o principal, importantíssimo, que é o caimento. Então, você terminou o corte, tá? Secou, você está inseguro, então corta um pouquinho menos, tá? Depois, quando você secar, você pode estar com os embutidos do corte, conseguindo aliviar, reverter, melhorar. Então, o caimento precisa acontecer e a cliente também tem que entender que, da mesma forma como você manda fazer uma roupa, você vai lá, faz o projeto, ela corta as linhas de corte, então ela desenha a roupa, ela corta com uma técnica, ela costura, né? E aí você sim vai lá provar a roupa e nem sempre está do jeito que você quer. Aí por isso a gente precisa então fazer essa análise. Então agora eu vou começar, tá? Mostrando para vocês aí o corte. Eu vou ficar com a câmera menorzinha aqui. E eu quero que vocês analisem aí como é que tá. Eu quero saber de vocês, se vocês estão me ouvindo. E eu quero toda a energia de vocês aí nos coraçõezinhos, que eu tenho certeza que vocês conseguem estar me visualizando aí, tá certo? Então vamos lá. Então, para essa cliente, tá? Ali o primeiro projeto são as linhas. Eu criei a base das linhas, que é de orelha a orelha, no meio, faço toda a divisão no meio, indiferente para o lado, qual lado a cliente usa, eu sempre divido ao meio. Tá? Então, eu faço a primeira divisão de orelha a orelha e divido em 4 partes esse corte, tá? Então, tá aí toda a divisão. E agora eu vou subdividindo esse cabelo sempre respeitando o direcionamento do nascimento do fio. Então, eu nunca divido meus cortes reto, porque quando você divide, você está entregando um corte, um cabelo quadrado reto e não arredondado, que é a forma da cabeça da cliente. Então, ali é a próxima divisão.
Vou estar dividindo esse cabelo, então todo nas linhas inclinadas. E aí vocês vão percebendo que a formação que eu faço é como se fosse realmente várias divisões arredondadas. Então o princípio da minha divisão, que eu respeito o nascimento do cabelo, é isso. Então como se eu criasse círculos, né, subdivisões que vão criando círculos, e aí então para mim estar fazendo corte. Então ali eu estou selecionando um ângulo de 45 graus. Vocês perceberam que eu não fiz comprimento? Eu já estou criando o comprimento desse cabelo. Eu estou criando ali o comprimento desse cabelo com a gradação. Então, a 45 graus eu estou fazendo esse corte, né? Essa gradação. E vocês vão ver que eu faço primeiro um lado, depois eu faço o outro, respeitando sempre a mecha guia ali, encontrando a mecha guia e respeitando aquele ângulo que eu escolhi, sempre respeitando o ângulo que eu escolhi, tá? Então ali o resultado da gradação, agora sim eu limpo esse cabelo para que eu crie esse comprimento, ó. Eu crio uma linha como se fosse quase um Chanel e não um corte de cabelo masculino, né? Então eu faço esse acabamento que depois ele vai se conectar com a orelha. Então esse comprimento ele sempre vai fazer a conexão com a parte da frente. Então por isso que tem que ser mais arredondado, eu escolhi para esse comprimento. Eu vou dando continuidade e da mesma forma como eu utilizei o ângulo 45 na parte de baixo, eu vou criando na segunda camada, tá? Um ângulo de 45 graus e vou fazendo aí todo ele baseado no comprimento de baixo em linhas inclinadas. Eu vou respeitando sempre aquele acabamento arredondado do cabelo, tá? Então, todas as linhas, elas são linhas inclinadas. Da mesma forma, o outro lado também, a 45 graus, com linhas inclinadas e nunca linhas retas. Porque se a gente analisar, o caimento do cabelo sempre é de uma forma arredondada, ele vai caindo sempre de uma forma arredondada. Então, o grande segredo dos meus cortes de cabelo é sempre estar utilizando dessa formação do cabelo, dessa proporção que o cabelo nasce. Então ali eu vou para a segunda, para a terceira camada, eu subdividi, tá? Porque ela tem um redemoinho e eu vou ter muito cuidado. Então, ó, quando ela tem um redemoinho, faça um ângulo, deixe esse cabelo um pouco mais comprido. Nunca tire muito comprimento de cabelo em cima do redemoinho. E da mesma forma eu vou mantendo os 45 graus em linhas inclinadas na point cut e eu vou fazendo a parte de trás do cabelo. Então vocês percebam que é totalmente diferente desses cursos que eles ensinam a fazer a divisão de ferradura e quando você começa de um lado, você chega do outro e esse outro lado está comprido e aí não tem mais o que fazer. Então eu trabalho toda a parte de trás desse cabelo, agora eu estou fazendo toda a gradação do outro lado, então eu começo por um lado fazendo a gradação, depois eu começo pelo outro fazendo a gradação, na point cut eu vou fazendo esse corte e eu vou finalizando aí, então, a terceira camada de gradação que eu estou criando para esse cabelo, respeitando sempre o caimento do cabelo, né? Ali a linha de caimento. Então perceba já ali na orelha, olha a perfeição que tá ficando esse caimento atrás da orelha. Então, como eu falei para vocês, a parte de trás do cabelo sempre vai se conectar com a parte da frente. Então, quando a cliente quer o comprimento em cima da orelha, você já tem que pensar na parte de trás qual é o comprimento que você tem que chegar e se alinhar com a metade da orelha, porque tem que ter tudo uma junção. Todos os cabelos precisam ter uma junção.
E ali na Point Cut eu conecto todas as camadas e com o desbaste embutido também. Então esse é um grande diferencial dos meus cortes, porque vai alinhando esse caimento, vai criando um caimento perfeito para esse cabelo. Sempre com o cabelo muito bem molhado. Eu gosto de estar trabalhando esses cortes de cabelo curto. Da mesma forma ali, ó. Novamente, olha o ângulo que eu estou utilizando. Todo corte estou trabalhando no mesmo ângulo, porque eu sempre tenho na minha consciência que no topo ali tem um redemoinho. E para aliviar o redemoinho, você precisa trabalhar sempre com um peso de cabelo, tá? Então agora eu vou trabalhar o outro lado com as linhas inclinadas, tá? Sempre utilizando a mecha guia de baixo. E o diferencial desse corte? Qual é o diferencial dos meus cortes? É trabalhar o desbaste embutido, que vocês vão ver agora eu fazendo. Com a ponta da tesoura, eu vou aliviar esse volume, eu vou ver aonde eu preciso tirar. Eu vou fazendo toda a minha gradação e um desbaste aí com a ponta da tesoura. E aí o resultado, então, na parte de trás. Agora, gente, a parte da frente. Vocês perceberam que eu já estou começando a parte da frente diferente da parte de trás. Então, eu vou fazer aqui, nessa boneca, eu vou estar ensinando vocês a criar esse comprimento aqui para vocês entenderem melhor. Que isso é um grande diferencial do cabelo curto, tá? Então aqui. Então eu tenho ali a divisão, tá? Eu dividi esse comprimento. E aí eu vim já com toda a minha gradação, eu cheguei aqui na orelha, tá? Agora eu vou fazer da orelha pra frente, certo? Só que eu preciso acertar esse comprimento da frente. E para que isso seja feito com segurança, como é que eu faço? Eu começo pela frente. Então, como eu trabalhei a parte de trás, eu trabalho a frente de uma forma diferente da parte de trás. Então, aqui, com linha inclinada, eu vou estar trabalhando a primeira mecha. Então, essa cliente quer esse comprimento mais ou menos aonde? Na metade da orelha ela quer. Então, vai ser aqui que eu vou estar criando. Então, eu vou começar a trabalhar, eu trabalho em duas partes esse corte, tá? A parte de trás e a parte da frente. Então, eu vou criar, como eu crio o comprimento de trás, eu estou criando o comprimento da frente. Então, aqui eu vou criar o comprimento da frente, aí eu vou direcionar todo esse comprimento para a parte da frente, então eu vou inclinar um pouco esse cabelo. E eu vou estar fazendo esse comprimento até na metade da orelha. Até na metade da orelha aqui. Por quê? Porque agora, para conectar essa lateral, tá? Então, eu tenho um ponto aqui e um ponto aqui atrás. Às vezes, o ponto de trás está mais longo que o ponto da frente. Você pode fazer isso, ó. Tem aqui, ó, a linha, ó. Posso muito bem fazer isso. Como é que eu vou conectar? Agora, eu trabalhei até na metade da orelha, com linhas inclinadas, eu vou encontrar aquela gradação que eu criei ali e eu vou direcionar toda essa minha parte, tá? De trás para a parte da frente. E aí eu estou fazendo uma orelha. Aqui os comprimentos não estavam certos. Eu vou estar fazendo, então, uma orelha perfeita. Aqui na metade da orelha, que é o que ela quer.
Então, eu vou estar fazendo uma gradação que começa aqui mais curto e vem para uma gradação um pouco mais comprida. Então, controlar, fazer essa dica que eu falei para vocês, de primeiro começar com linhas, o comprimento por aqui e depois se conectar, tu vai fazer esse movimento aqui de junção. Tu vai juntar os dois comprimentos aqui e tu vai estar criando, quando abrir isso, então tu vai vir de um comprimento certo para um comprimento mais comprido e vai criar um efeito fantástico aí para vocês. Então vocês vão ver eu fazendo isso agora no cabelo, que eu vou dar continuidade no vídeo. Deixa eu só organizar aqui para vocês. Minha fotinho bem pequena. Ali. Então, ó, eu crio o meu comprimento ali na frente, certo? Ó, todo o meu comprimento, eu vou criando. Deixa eu voltar aqui. Novamente, vamos voltar lá no início. Ali, ó. Criei o segundo comprimento, o terceiro comprimento, tá? Ó, tô na metade da orelha e agora, ó, eu vou trazer o próximo comprimento para frente, quer ver? Com linhas inclinadas agora, ó, eu vou fazendo o comprimento ali para que eu conecte cada mecha no seu lugar, tá certo? Então, eu criei, ó, agora na horizontal, realmente eu verifico, e eu tenho ali a parte da frente e a parte de trás, tá? Com uma diferença. E agora na point cut, eu vou aliviando, tá? Para que eu tire esse excesso de volume e não fique com aquela orelha quadrada, né? Aquele acabamento de uma orelha quadrada. Então vai ficar um acabamento perfeito em cima da orelha, leve, agora na forma livre também, mas sempre considerando a quantidade de cabelo dessa cliente, tá? Então, revendo a parte da orelha, tá? Eu sempre começo da frente e vou para a parte de trás, aonde, tá? Eu crio uma conexão com as linhas inclinadas na parte de trás. Então, sempre você precisa entender que a parte da frente sempre é diferente da parte de trás, tá? E controlando a questão dos ângulos. Então, agora eu vou começar a segunda camada, eu venho ali trazendo, ó, todas as minhas linhas, tá? Inclinando. Perceba que eu tô inclinando. Olha a minha linha como ela tá inclinada. O errado é vocês fazerem uma linha reta, porque o que vai acontecer? O acabamento, trazendo essa linha inclinada e projetando essa mecha sempre, tá? Para a parte de trás, ela vai te dar um resultado de acabamento mais cheio e não aquela parte reta, que às vezes é o que acontece, que vocês criam todas as linhas retas e vocês entregam um cabelo quadrado e não arredondado. Então ali, ó, as linhas inclinadas, ó, eu tenho a minha mecha guia de trás e eu vou conduzindo toda essa frente para a parte de trás. Separei ali a franja, que é outro ponto que você precisa entender, que você tem que trabalhar separadamente, ó. Então, entendeu que chegou naquela ferradura que vocês aprendem? Isso aí, ó. Vamos para o outro lado para a gente rever, então, né, como que é feita essa orelha. Vou conduzindo ali todo o meu comprimento, terminando minha gradação. E ali o meu comprimento, ó. Então, comecei, sempre levei em consideração
o meu comprimento, e agora eu vou fazer a junção desse comprimento, tá? Com a parte de trás. Então, eu trouxe a gradação até um ponto, a metade da orelha, tá? E eu criei essa junção. Então, do outro lado, eu comecei, sim, com a mesma ideologia, da frente para o meio e de trás para o meio. Aqui, eu dei continuidade de trás para o meio e da frente para o meio, como eu fiz do outro lado também. Agora, na horizontal, eu vou fazer a conferência, ó. Eu vou aliviar aí e vou estar tirando o volume desse cabelo, como eu fiz também lá da primeira parte lá na orelha. Para quê? Para criar uma junção desses cabelos, para essas camadas elas se conectarem e não fazer um efeito, né? Um efeito que eu sempre digo, novelo de lã, que é onde eu corto o cabelo e esse cabelo fica todo volumoso e arma demais. Então, ali, ó, a segunda camada, estou criando a gradação ali na segunda camada, na point cut. Vou fazendo, então, a gradação sempre com as linhas inclinadas, ó. Como eu falei para você, sempre nas linhas inclinadas para respeitar o caimento do cabelo. E vocês percebam que também eu conduzo essa mecha sempre de uma forma mais inclinada. Ó, vou mostrar para vocês novamente, ó. Ali novamente a point cut. Agora na segunda camada, ó, eu vou criando, sempre conduzindo, ó. Eu não faço essa mecha reta, eu vou conduzir todo esse cabelo para a parte de trás. E na point cut vou fazendo então o que eu desejo aí, que é o ângulo 45 e uma gradação. Por que eu vou inclinando? Porque eu quero, tá? Eu quero que esse caimento caia de uma forma arredondada, mas também que eu não tire tanto nessa região, que eu vá conduzindo camadas um pouco além do 45 graus, camadas mais altas, né? Mais alta do que você trabalhar na linha reta. Então, eu vou terminando esse cabelo. E na point cut vou aliviando esse corte, dando leveza para esse corte, tá? Aqui vou trabalhar um pouco, vou fazer toda a avaliação, ver se está tudo certo. E tá tudo ok. Ó. Então, eu vou aliviar um pouco também a frente. E vocês percebam que é um corte de cabelo cheio, aquele estilo de corte que elas gostam na metade da orelha, que não é aquele estilo Joãozinho. Então, é um curto com mais volume. Então, eu dividi ali, ó, mais uma camada. Estou fazendo a gradação ali a 45 graus. Eu vou conduzindo todo esse cabelo sempre nas linhas inclinadas e respeitando ali a franja dela. Eu ainda não estou fazendo a franja dela. Vou conferir, fazer a conferência desse cabelo. Vou fazendo, ó, analisando, tá vendo o caimento? Que ele cai mais comprido na franja. Então, por isso que eu vou trabalhando essas linhas inclinadas para a parte de trás no ângulo 45. Porque eu quero respeitar esse topo desse cabelo mais cheio. Então, eu vou conduzindo todo, ó. E na horizontal você vai ver que o acabamento desse cabelo, ele começa um pouco mais curtinho e a frente fica um pouco mais longa, ó. Eu vou aliviar na point cut para tirar esse volume da mesma forma, para dar um acabamento de um cabelo com as camadas bem conectadas e aquele cabelo que ele não parece, tá? Um cabelo mal cortado, com as camadas marcadas. Então, essa dica da point cut é muito importante, eu acho muito importante. Tá vendo que, ó, começo novamente, ali é a divisão dela, tá? Ela divide para esse lado, então eu crio linhas de divisão na gradação
tá? Direcionadas, ó. Olha o desenho que eu tô criando. Eu quero desenhar cabelo arredondado, eu tô respeitando isso. Vou trazendo todo esse topo e trabalhando ali no ângulo, né? No topo um pouco mais alto. Então, eu vou criando um desenho. Eu começo com um ângulo, depois a próxima mecha, eu trabalho com outro ângulo para que eu desenhe esse topo arredondado. Vou trazer a franja para conectar ali com toda essa gradação que eu estou criando e tá quase concluído esse cabelo. Agora eu vou fazer uma análise para ver se realmente está tudo certo. E ela divide para aquele lado e também eu vou criar uma conexão para o outro lado, para mim não limitar essa cliente a sempre estar dividindo esse cabelo para o mesmo lado. Então eu joguei todo esse cabelo para o outro lado e vou criar a mesma conexão que eu criei lá do outro lado, ó, criando sempre um formato arredondado. Olha, então eu começo a gradação e vou criando todo na minha imaginação, tá? Então eu imagino, projeto o desenho do corte ali no cabelo e eu vou criando toda uma altura de ângulos no topo. Então eu começo com um ângulo, né, a 90 graus, depois a 45 graus, depois no topo a 90 graus. Porque eu já falei para vocês dos graus, eu tenho a minha teoria e tal. Então, quem quiser saber sobre graus, eu tenho um vídeo explicando sobre isso. Por quê? Porque se eu começar a 45, depois eu vou a 90, depois eu vou a 45, eu vou já estar criando esse desenho arredondado. E vocês precisam ter essa noção para estar entregando um cabelo curto. Por isso que eu sou contra aquele estilo de divisão de ferradura. Vou conduzindo ali todo o topo, ó, fazendo toda a conexão desse cabelo e estamos quase no resultado final. Agora eu vou fazer a parte da frente. Então, como eu disse para vocês, a frente é o terceiro passo. Então, eu trabalho a parte de trás, eu trabalho a parte da frente, eu subdivido com a franja para mim não estar errando. Então, eu vou ter que criar agora a conexão com essa frente que eu mostro ali e na point cut eu vou trabalhando todo esse cabelo para criar esse comprimento mais leve, tá? E não quadrado, não pesado, tá? Vou dividir e respeitando, tá? Respeitando a cabeça, como eu disse para vocês, ela é subdividida em triângulos, ela é arredondada. Então eu vou criando toda a minha gradação em linhas inclinadas, respeitando esse caimento e também, de uma certa forma, eu vou criando subtriângulos aí para criar o resultado final, ó. Criei o primeiro triângulo, agora vou fazer o comprimento e toda a minha gradação da frente estarei direcionando ali como mecha guia para essa franja. Novamente na point cut. Estou quase concluindo aí, ó, finalmente desse corte, para que dê um resultado incrível. Então, vocês percebem que eu estou conectando todas as camadas, todas as partes, elas se conectam e eu valorizo mais ainda com o desbaste embutido e com a point cut. Então tá aí o resultado, ó, para esse corte de cabelo, um corte de cabelo mais cheio, tá? Um corte de cabelo que eu valorizei muito o redemoinho, dei muita importância para isso, para que não fique aquele cabelo no topo achatado ou sem desenho, tá vendo? Olha o desenho arredondado que eu criei para esse cabelo. Então, eu comecei todo esse cabelo a 45 graus, a 90 graus, né? A 45 graus, a 90 graus. Da mesma forma aqui na frente, tá? A 45 graus, a 90 graus, a 45 graus, a 90 graus. Então, todo ele está conectado
Da mesma forma aqui na orelha. Eu comecei... Deixa eu voltar lá. Eu comecei, tá? Sempre por um comprimento. Então, nunca esqueça disso. Tem a base do comprimento. Crie primeiro o comprimento na parte de trás, tá? Depois cria o comprimento na parte da frente. Conecta todas essas gradações. Depois cria o comprimento da franja aqui com o primeiro triângulo. Depois conecta todas essas camadas. Então, a real é o quê? Tá? Qual é a real? Que eu estou respeitando, tá? Todo o caimento desse cabelo, certo? Então aqui eu tenho uma cabeça redonda, que eu tenho aqui o ponto, que é o redemoinho, e que ele direciona todo esse cabelo. Então eu vou estar sempre valorizando esse redemoinho, levando em consideração essa formação. Eu não vou odiar os redemoinhos, eu vou agradecer, porque são eles que dão todo o direcionamento desse corte. Eu vou estar sempre valorizando esse direcionamento e automaticamente conectando todas as partes desse corte. Então tá aí o resultado final para vocês verem, tá? Que sim, é possível vocês terem muita segurança em estar cortando esses cabelos curtos quando vocês saem daqueles projetos de corte onde faz a divisão de ferradura que você aplica tanto no masculino como no feminino. Cabelo masculino, cabelo masculino, cabelo feminino, cabelo feminino. Você precisa trabalhar com ângulos em um cabelo feminino e você precisa entregar isso, tá? Sempre respeitando o caimento desse cabelo e o desejo principal dessa cliente. Tá certo? Quero saber se vocês gostaram, se vocês estão aí comigo, presente. Fico muito feliz, gente, de vocês estarem aí. Eu quero que vocês, tá? Agora, nesse exato momento, dê um print aí da tela, tá? Dê um print na tela ou dê um print de algum cabelo curto meu, publique ele nas suas redes. Eu gosto de fazer cabelo curto, eu quero que vocês venham até mim. Quando vocês falam para sua cliente, quando você mostra para a cliente que você gosta de fazer cabelo curto, e essas dicas que eu dei para vocês hoje, sem dúvida vocês vão conseguir construir um cabelo curto, quando vocês respeitam a proporção, quando vocês fazem um projeto de linhas, quando vocês fazem um projeto de ângulos, quando vocês escolhem a gradação que vocês querem, vocês trabalham com os desbaços embutidos e vocês analisam o caimento, que é o resultado final aí da minha técnica que eu tenho para contar sempre para vocês aí, que é a minha técnica Plada, tá certo? Então eu quero agradecer a todos por estarem aí comigo presentes até esse momento e nos vemos terça-feira novamente às 9 horas da noite, tá certo? Então um grande beijo, mandem aí um monte de coraçõezinhos para mim, um monte de energia boa, que eu fico muito feliz e sem dúvida essa é a energia que eu preciso para estar aqui com vocês. Tá certo, gente? Então, até mais e um beijão para vocês.